mis amores! Bienvenidos a la clase de espanhol! Isso mesmo, oitavo ano! O que está acontecendo por aqui? Aula de espanhol. Sejam todos bem-vindos a essa nova língua que está sendo apresentada para alguns, para outros é só uma continuação. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Tainá e estarei aqui com vocês mostrando esse novo mundo, este novo momento na vida de vocês e essa nova língua, uma nova língua estrangeira para conhecimento de vocês, tá bom? Então, simbora lá começar com a nossa primeira aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre história. Nós vamos conhecer a língua, um pouquinho sobre a língua espanhola e vamos ver o Dia das Américas. Para começar, a língua espanhola, ela se originou do latim vulgar. Assim como a língua portuguesa, ela veio do latim, ela tem a mesma raiz linguística, que é o latim. Ele era falado por parte da população que constituía uma região que se chama Península Ibérica. Quando eles chegaram nessa região, era uma região chamada Castídia, região de Castídia. E quando eles chegaram lá, eles começaram a constituir o seu local, a conhecer as pessoas, a instituir uma nova língua, junto com a língua que já existia lá, a linguagem do próprio, dessa própria tribo, que era a tribo de Castídia, no reino de Castídia. E aí, por causa disso, ele recebeu o nome de castelhano ou língua castelhana. Só que com o tempo, a Espanha foi se constituindo. Esse reino se transformou, esse reino de Castídia foi crescendo, crescendo, crescendo e se transformou no país chamado Espanha, que é o nosso país que conhecemos hoje, que fica lá na Europa. E depois que foi constituído como país, para que se oficializasse, para que uniformizasse a língua como um todo, eles colocaram o nome da língua de espanhol, certo? Por que que aconteceu isso? Porque anteriormente não só falavam o castelhano, como falavam outras milhares de línguas e dialetos nessas tribos. Então, como eles foram colonizando, aumentando e ali trabalhando essa nova linguagem, esse novo jeito de falar, eles que decidiram colocar o nome do mesmo nome do país, que é Espanha, e fala espanhol. Hoje em dia, o espanhol é a quarta língua mais falada do planeta. Atualmente, há mais de 50 milhões de falantes de espanhol no mundo. E se estima que a partir do ano de 2045, pelo menos 10% da população mundial falará espanhol. Com isso, o país que mais falará espanhol no mundo, que mais terá falantes de língua espanhola, não pessoas que nasceram num país que fala espanhol, e sim falantes da língua espanhola, será os Estados Unidos da América, isso mesmo. Por incrível que pareça, hoje quem é o país que mais fala espanhol do mundo não é a Espanha, e sim o México. Por quê? Porque muitas pessoas vão para lá para tentar entrar nos Estados Unidos, porque é bem mais fácil, né, entre aspas, porque é fronteira. E também com essa quantidade de pessoas indo para os Estados Unidos, falantes de língua espanhola, e também a necessidade que o país encontrou de que os alunos, que as pessoas, que os jovens falem uma língua estrangeira e essa língua estrangeira seja o espanhol, foi aumentando. Então, com o tempo, os Estados Unidos se tornará o país que mais fala espanhol no mundo. Aí a gente vem a essa questão, uma briga muito grande que existe há muito tempo. Você fala espanhol ou fala castelhano? E aí, galera? Existe diferença?
Quando você vai na Bolívia, eles dizem que eles falam castelhano. Quando você vai no Peru, eles dizem que fala castelhano. Quando você vai na Argentina, eles dizem que fala castelhano. Quando você vai na Espanha, eles dizem que falam castelhano e não o espanhol. Mas, na verdade, tanto o espanhol quanto o castelhano é a mesma coisa. São palavras sinônimas, ou seja, ambos os termos são aceitos internacionalmente. Por que tem essa confusão? É só questão política e questão cultural. O que acontece? Quando a Espanha foi colonizando os outros países, que hoje são 20 países que têm a língua espanhola como idioma oficial, o que aconteceu? Cada país já tinha o seu dialeto, já tinha o seu linguajar. A partir desse momento, foi-se instituído o espanhol como língua oficial pelo seu colonizador, que é a Espanha. E a partir daí o país diz assim, não, o meu espanhol é o espanhol verdadeiro, é o melhor espanhol que tem, então eu não falo espanhol, eu falo castelhano. Aí vem um outro país e fala a mesma coisa, não, o meu espanhol que é o verdadeiro, então o meu é castelhano. Aí vem a Espanha e diz, eu sou o colonizador, fui eu que colonizei, fui eu que coloquei o idioma lá, o meu espanhol é o verdadeiro, é castelhano, e o deles é espanhol, porque veio do meu país, da minha Espanha. Então é uma briga que nunca vai ter fim, certo? Mas vocês, a partir de agora, já sabem, não tem diferença nenhuma. Tanto espanhol quanto castelhano é a mesma coisa, certinho? Então vamos voltar para o nosso slide. O espanhol é o primeiro idioma a ser estudado na Europa e nos Estados Unidos. Assim como aqui no Brasil, o idioma estrangeiro estudado é o inglês, lá na Europa e nos Estados Unidos é o espanhol. O espanhol ele é conhecido por ser a língua mais rápida do mundo. Por que eles dizem que o espanhol é mais rápido do mundo? Porque eles falam rápido? Não, não é porque eles falam rápido. É porque a língua espanhola ela é muito simples, muito clara e muito sucinta. Ele não faz muito floreio para falar as coisas como nós brasileiros muitas vezes fazemos. Eles são já na lata, eles falam super claro e diretos, são diretos. E por eles serem diretos, acabam conseguindo falar mais em menos tempo. E por isso que é a língua mais rápida do mundo. O México, atualmente, é o país com maior número de falantes do espanhol. Hoje são 114 milhões. E em segundo lugar, vem os Estados Unidos com 50 milhões de falantes. E aí a gente passa a falar sobre o Dia das Américas. O que é o Dia das Américas? O Dia das Américas é um acontecimento que comemora a soberania, a unidade das nações das Américas. Quais são as nações das Américas? Aí é todas as Américas que se juntam. América do Sul, América do Norte, América Central, todas elas se juntam. E neste momento dessa junção, vem o nosso país aqui, que não é falante de língua espanhola, mas que faz parte da América também. Então, eles criaram esse dia para comemorar essa união das Américas. Esse dia é o aniversário da fundação da União Internacional das Repúblicas Americanas, que antigamente tinha o nome de Organização dos Estados Americanos, que tem a sigla OEA. Então, eles se organizaram para querer ter uma unidade, para querer fazer com que tudo nas Américas fossem mais ordenadas, para que houvesse paz e justiça nesse continente, para que não houvesse briga. E a partir desse momento, defendendo a soberania e a integridade do território americano e também, ao mesmo tempo, a independência americana. Em 14 de abril, foi o dia que eles escolheram para celebrar esta data, esta junção, essa união das Américas. Porque foi no dia 14 de abril de 1890 que a União Internacional das Repúblicas Americanas foi fundada.
Então, eles fundaram neste ano e neste dia, 14 de abril de 1890, essa junção e essa união das Américas. Hoje, é celebrado por 21 países da América. Não confundam pelos 21 países falantes de língua espanhola. Não são os 21 países falantes de língua espanhola, e sim 21 países americanos que se juntaram para poder ter essa paz, para lutar por paz, por lutar por união. Só que desses 21, só tem 3 países que consideram ele como feriado. Isso mesmo, que é El Salvador, Guatemala e Haiti. Os outros países fazem uma lembrança desse dia, falam sobre esse dia, comemoram bem simples, bem timidamente esse dia. Mas já El Salvador, Guatemala e Haiti fazem uma festa para comemorar essa paz e essa união nas Américas. E lembrando, 14 de abril, que é o Dia das Américas. Mas quem será que teve essa ideia? Quem foi o cara por trás desta união, dessa junção? O nome desse cara é Simão Bolivar. Isso. Simão Bolivar também deu nome para o nosso país vizinho aqui, a Bolívia. Isso. Ele teve a ideia dessa associação dos Estados das Américas para poder libertar as Américas de todos os seus opressores, principalmente os países ali de primeiro mundo. E aí, vamos falar um pouquinho de quem foi esse Simão Bolivar. Esse Simão Bolivar, ele convocou um congresso no Panamá no ano de 1826. E nessa época, ele conseguiu reunir a maioria dos países, na verdade não é os países, representantes, né, de cada país desse, até a data que tinham sido libertados. Então, eles foram lá lutar pela igualdade, pela liberdade desses países. Considerado por alguns países da América Latina como um herói, visionário, revolucionário e libertador, porque ele tinha uma visão muito mais à frente. Ele queria que os países das Américas fossem independentes mesmo, que eles conseguissem sobreviver, que eles conseguissem lutar por tudo, sem precisar de ajuda dos americanos assim, dos países de primeiro mundo, dos Estados Unidos, da Europa, de nenhum outro país que venha comprar, que venha usar de escravidão com os países. Então, ele veio para lutar e para libertar esses países. E por isso ele é conhecido como herói. Durante seu curto tempo de vida, ele liderou a Bolívia, a Colômbia, o Equador, o Panamá, o Peru e a Venezuela. Ele levou esses países à independência e ajudou a lançar as bases ideológicas e democráticas na maioria da América Hispânica. O Simão Bolivar foi aquele cara que conseguiu fazer com que os países não dependessem mais de ninguém, que os países não ficassem presos aos seus líderes de primeiro mundo, que os países conseguissem andar com as próprias pernas. Quem dera nós tivéssemos ainda um Simão Bolivar para lutar ainda pela gente, né? Porque existem, infelizmente, muitos países que hoje em dia continuam sofrendo, mesmo depois dessa libertação. Eles sofrem com uma escravidão indireta. Mas é assim que a gente vai seguindo, é assim que vai vivendo. E o que a gente trabalhou nessa aula? Eu sei que essa aula foi assim voltada muito para a história, mas por que a gente tem que falar da história, galera? Por quê? Porque quando a gente vai conhecer uma outra nação, quando a gente vai conhecer uma outra língua, a gente precisa entender tudo desde o início. Uma coisa vai encaixando na outra, uma coisa vai dependendo da outra. E é assim a língua espanhola. São 21 países. Dos 21 países, apenas 2 não se encontram na América, que é a Guiné Equatorial e a própria Espanha. A Guiné Equatorial está localizada na África,
e a Espanha na Europa. Depois deles, vem 19 países na América, que aí vem América Central, América do Sul, América do Norte. Só que, como são 19 países, se tornou a América Latina. Então, se você for lá pesquisar quem são os países da América Latina, você vai encontrar os 19 países falantes de língua espanhola. Os 19 países que têm a língua espanhola como seu idioma oficial, como seu primeiro idioma. Mas se você perguntar quem são os países hispanohablantes ou falantes da língua espanhola, aí sim você vai encontrar os 21, que vai incluir a Espanha e a Guiné Equatorial. E tem um detalhezinho, sabe o que é interessante? A Guiné Equatorial, antes de os espanhóis chegarem nela, era foram os portugueses. Foram os portugueses que colonizaram primeiro a Guiné Equatorial. E aí o primeiro idioma deles foi a língua portuguesa, igualzinho à nossa. Só que depois os espanhóis chegaram, como eles tinham bem mais recursos na época que a Espanha e bem coisas a mais para oferecer para a Guiné Equatorial, então eles acabaram sendo dominados pela Espanha e a partir daí tiveram o espanhol como seu idioma oficial. Hoje, a Guiné Equatorial tem espanhol como primeiro idioma e língua portuguesa como segundo idioma. E aí tem outros países também da África que falam o nosso português. Tá certo que não é um português igualzinho ao nosso, porque cada país tem a sua diversidade cultural, tem os seus falantes nativos que vieram lá de trás, no nosso caso os indígenas, então a gente tem muita influência indígena, dos escravos africanos e muitas outras influências. E assim todos os países têm, e por isso que fica aquela guerrinha lá que eu falei anteriormente, do espanhol para o castelhano. Mas tudo bem, tudo na paz, porque o Simão Bolívar ajudou todos a viverem sem conflitos e em paz, certo? Nós nos vemos na aula 2. Um beijo para vocês. Hasta pronto.